Ela tem 40 anos já. Aqui eu quero saber. Era pra estar aposentada. Realmente. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Não tem, Eu não tenho sabe essa quem é opinião. Google. Não sabe. É julgada. Acho que a professora é o Google. Nossa. 40 anos não pode fazer faculdade. Bom, a gente chamou aqui, ela que é colunista do Universa, é advogada, a Isabela Delmont, conosco ao vivo para falar sobre esse triste episódio que aconteceu nesse final de semana. Olá, Isa, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Oi, Fabiola, boa tarde. Obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com você. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre o absurdo de tudo isso, mas a pergunta direta que eu quero te fazer, até como advogada, isso pode trazer alguma repercussão jurídica a essas estudantes universitárias? Sim, certamente, né? A estudante de 40 anos que é debochada, né? Ela tem aí o direito a solicitar uma indenização por danos morais. Se ela tivesse mais de 60 anos, ela também estaria coberta pelo Estatuto do Idoso e essas jovens estudantes poderiam aí ter incorrido no cometimento do crime, né? De discriminação contra a pessoa idosa, ali previsto no artigo 96 do Estatuto do Idoso do Brasil, né? Mas não é o caso, porque ela tem 40 anos, idoso, né? Por lei no Brasil é de 60 anos para cima. Então, o que ela tem à disposição dela nesse momento é solicitar uma indenização por danos morais com relação a essas outras alunas. Mas chega a ser crime ou não, Isabela? Tem alguma configuração de crime de elas fazerem isso pela questão da idade, não? Não, nesse caso não tem, tá, Fabiola? O que a gente tem de previsão de crime com relação a pessoas por questões de idade é o que está previsto no Estatuto do Idoso, que é para pessoas acima de 60 anos, que basicamente é discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a uma série de questões aqui, e também na mesma pena, né, que é uma pena de 6 meses a 1 ano, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Como nesse caso a aluna debochada, né, infelizmente passou por essa situação, não tem 60 anos ou mais, ela não está protegida pelo Estatuto do Idoso, né, assim como nós, por exemplo, também não estamos. Então, nesse momento, não consigo visualizar o cometimento de um crime, mas há o cometimento de um ilícito civil, ou seja, na medida em que elas usaram o direito à liberdade de expressão, elas cometem aí um abuso desse direito, né, elas expandem o que elas poderiam falar, causando ofensa à honra da outra colega, que poderia, enfim, tentar algum tipo de punição na esfera penal, né, de algum crime aí contra a honra, como, por exemplo, a injúria, ou mesmo difamação, mas acho que não seria necessariamente o caso, acho que ela poderia solicitar um apoio na justiça civil, né, solicitar uma indenização e também, é claro, demandar que a universidade onde isso aconteceu tome providências com relação a isso. Inclusive a universidade publicou que não compactua de tudo isso, mas como você disse, cabe à universidade enquadrar essas jovens, dar algum tipo de advertência. Você acha que cabe isso? A universidade. Sim. Certamente, né? Uma universidade que tenha um bom processo de governança interno vai ter um regimento, né, de comportamentos e condutas aceitáveis e não aceitáveis pelos alunos. Isso é uma prática de discriminação baseada na idade, é indiscutível, né? Que é disso que a gente está falando. Então, é importante que a universidade, se não tiver, que passe a ter regras de conduta com relação a práticas de discriminação, que tenha como regra a prática de tolerância zero à discriminação e que estabeleça um processo de apuração do que aconteceu e a aplicação de responsabilizações com relação a essas alunas. Elas não precisam ser expulsas do curso, mas a elas podem ser solicitado, por exemplo, que passem por algum tipo de treinamento antidiscriminatório, né, para evitar que elas cometam